Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender o quanto a interferência da classe de tolerância do ajuste entre o eixo e o furo do rolamento vai influenciar na escolha da folga interna radial dos rolamentos. O nosso exemplo aqui, nós temos um rolamento rígido de esferas com diâmetro nominal de furo de 50 milímetros. Vamos analisar da folga C2 a C5 e analisar os seus valores mínimos e máximos. Lembrando que isso são referenciais teóricos, mas nos dará uma boa noção na hora de escolher qual a folga interna para o tipo de montagem aqui dos rolamentos. Vamos analisar. Primeiro, eu tenho aqui algumas ilustrações. O rolamento antes da montagem, após a montagem e em operação. O nosso foco aqui é verificar quanto após a montagem, até porque haverá uma expansão e essa folga interna radial ela diminuirá. Vamos analisar primeiro aqui embaixo. Eu tenho um rolamento rígido de esferas, onde com base na classe de tolerância K5, o seu diâmetro nominal é 50, o seu afastamento superior é 0, e aqui, o inferior é menos 12 milésimos. Já para o eixo, ele tem a sua dimensão nominal de 50, máximo de 13 milésimos, seu afastamento, seu desvio superior, e inferior de 2 milésimos. Veja que aqui, independente aqui do valor que esteja dentro desse intervalo, ele vai ter uma interferência teórica, no mínimo de 2 milésimos e no máximo de 25 milésimos. Ou seja, ao montar esse rolamento, a diferença entre o anel interno e externo, ele diminuirá. Não é porque aqui está negativo, que não quer dizer que isso aqui vai subir. Ou seja, ao montar este rolamento, a folga interna ela diminuirá. No mínimo 2 milésimos e no máximo 25 milésimos. Agora vamos comparar. Veja, primeiro a classe aqui C2. Antes da montagem tem uma folga mínima aqui. Isso para os rolamentos rígidos de esfera, certo? Uma folga mínima de 1 milésimo e máximo de 11 milésimos. Se você comparar, você vai ver que essa interferência teórica máxima já é maior do que essa aqui. E após a montagem, tanto tem a interferência da expansão aqui do anel interno em relação ao externo, como ainda tem a temperatura em operação, que também haverá uma dilatação. Então, para este tipo aqui, a C2 ele já não se enquadra. Vamos analisar a CN ou a normal. A normal, veja que é o mínimo aqui, ele até se enquadra. Mas quando ele vai para a máxima, observe que ele vai expandir 25 milésimos. Já é maior do que aqui o máximo do CN, que é 23 milésimos. Ou seja, aqui ele vai expandir 25 e aqui 23. Lembrando que isso é interferência teórica. E isso vai ser relativo ao como é a estrutura do rolamento internamente, o seu material e também o tipo. Aqui são valores teóricos, mas que tem como nós termos uma boa noção. Veja que o CN aqui ele ainda não se enquadra. Vamos olhar o C3, que é a mais utilizada, né? Vamos assim por dizer. Observe que aqui eu tenho, permanece, né? Já que é a classe tolerância K5, a mínima, ele se enquadra aqui, ele é menor do que a mínima aqui para o C3, e também ele vai ser menor do que a máxima aqui, Lembrando que isso aqui está menos porque está se tratando de interferência, mas aqui é o quanto ele vai expandir. Então, fique aqui com 0,025. Ele é menor do que o 0,036. Então, observe que essa classe C3 pode ser feita a montagem. O que vai ser analisado após é em relação à carga de trabalho e também qual a temperatura que ele vai estar em operação, até porque há uma variação
de temperatura entre o anel externo e interno, que fará com que também essa distância entre a pista interna e a externa também diminua. Mas aqui, teoricamente, a classe C3 aqui da folga interna, ela se enquadra em relação aqui, ó, à classe de tolerância K5, para essa dimensão nominal de 50 e rolamento rígido de esferas. Agora, se você for aumentando a classe até o C5, você vai ver que a folga vai aumentar. Lembrando que também tem outro agravante, que é a lubrificação, né? Então a folga interna também diz respeito à película lubrificante que se formará aqui entre as pistas. Então veja, o C3 a gente vê que ele já se enquadra. Então se ele aumenta, ó, o C4 ele também já vai ter, só que ele vai ter uma folga maior, né? Tem que ver se a temperatura, lembrando que no manual o fabricante ele já vai apontar para aquele tipo de operação, de funcionamento, qual é a classe, qual é a folga ideal para determinados tipos de trabalho. Então a C4 você vê também que ele já aumenta, e também a C5 ele vai ter folgas internas que se enquadram, mas possivelmente ela seja maior do que precisa para este funcionamento. Então observe que nós passamos aqui da folga C2 a C5, observando aí os seus valores. Aqui eu tenho a interferência teórica, já que ao montar o rolamento, observe que o eixo sempre vai ser uma dimensão maior do que o furo. Por isso que se enquadra em um ajuste com interferência. E se o ajuste é interferente, diz respeito aqui que ele vai expandir e vai diminuir a folga interna. Por isso que tem que se escolher a folga interna ideal para a sua montagem, certo? Para o seu equipamento funcionar de forma corretamente. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido. Aqui são valores teóricos, mas que nos dá uma boa noção de como entender ou como escolher qual a folga interna ideal para o seu rolamento. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.